326.
dos Apóstolos, começando na quarta-feira, terminando no capítulo 1, começando no capítulo 2 e fomos até o versículo 4. E a página 1176. Atos dos Apóstolos, acontecimento dos Apóstolos. Desde o versículo 3 diz assim: e foram, diz no mesmo versículo, e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa
em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo dos céus. Note bem, fala no versículo 3, que já vimos, línguas repartidas como que de fogo. Tudo isso aquele dia. Não, a labareda, né, depois sai assim. Vai cada um lado, uma fogueira, dia-noite, dia assim, as fogueiras. Até na acaba fogo assim, aquele negócio não está no sapezinho, não dá nada, assim, sabe? Aquela labareda, então a gente viu isso que caía. Então, e fala que elas pousaram sobre cada um deles, né? Abaixaram cada um deles. É Atos capítulo 2, versículo 3, agora o 4, explicando por cima, foi estudado aquele dia. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, não na língua deles. Eles falavam conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Não era como eles tomavam a decisão, né? E aí fala que Jerusalém estava habitando. Então no versículo 1 também é interessante, fala que eles estavam tudo concordemente no mesmo lugar. Então nós aqui na igreja, aqui, uma igreja, no tempo, nós estamos tudo concordemente, no mesmo lugar, tudo com a mesma fé, com o mesmo intuito, com o mesmo pensamento assim, sobre Jesus, sobre a fé. Agora tem muitos pensamentos. Ninguém fica pensando a coisa só, varia muitas coisas, né? Mas quando nós vemos aqui, então sabe tudo um propósito de servir a Deus, ouvir a palavra dele, estudar um pouco da palavra dele, louvá-lo, ao nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, que nós cantamos, né? É muito bonito. Aí ele fala, estava tudo habitando em Jerusalém estava tudo habitando judeus, homens religiosos, em todas as nações que estavam debaixo dos céus. Então, os judeus, nessa época, eles foram dispersos por toda a parte do mundo romano. E quando chegar no final dos tempos também, na grande tribulação, vão ser dispersos os judeus, vão ser toda a nação, vai ser espalhada. O anticristo vai espalhar todas, mas Deus vai proteger elas. Então milhares de pessoas chegavam, de cada nação chegava nessa reunião do Pentecostes para participar da festa. Quem é que não gosta de festa? Então fala lá festa, né? Quer dizer que homens piedosos, homens cristãos, fala aqui, em toda a vida cristã. A vida cristã precisa ser entendida, levada em toda a vida cristã. Sempre tudo procurando, em tudo que eles, nada que eles iriam realizar era fora do Senhor. Então, quer dizer, nós também, como igreja, tudo que nós devemos realizar, nada fora do Senhor. E nas nossas vidas, quando nós vamos fazer as coisas, uma decisão, não pode ser fora da vontade do Senhor. Tem muitas coisas que a gente faz, dá um descuido e não é da vontade do Senhor. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, provavelmente, a maior parte desses homens, essas pessoas que estavam lá, eles estavam visitando Jerusalém para o Pentecostes. A gente via de fora. E no versículo 8, que é nesse mesmo capítulo, voltamos no versículo 6. O versículo 8 diz, como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua e que somos nascidos, eu adiantei um pouco, né? Então eles ficavam admirados, porque eles falam, como, pois, nós ouvimos
falar tudo na nossa língua. Eles não são da mesma nação da nossa língua. Nós estamos vendo, são outras pessoas estranhas. Então, por isso, no versículo 6, falei, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, versículo 6 de Atos, capítulo 2, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então eles ouviam falar na sua própria língua e ficavam tudo confusos. Por que eles ficavam confusos? Porque não ficava dúvida sobre como está acontecendo isso. E não eram pessoas estudadas. Essa multidão que estava no templo, que estava assistindo, eles ouviram e viram o que corriam lá. E também eles começavam a contar para os outros o que estava acontecendo. Comentavam. Como hoje, qualquer um hoje, quer dizer, eu coloquei uma coisa muito também fora do normal, uma notícia que a gente ouve, que acontece, a gente passa por um ponto para você. Então é isso era. E a multidão estava confusa, sem saber o que era aquilo. Não estava entendendo. Quer dizer, esses judeus, eles estavam espantados, ouvindo aquela gente, o que falava nas línguas deles, a língua distinta, né? Ela não era da mesma língua deles, de quem estava falando. Eles ouviam cada um a sua própria língua. Para quem falava estrangeiro, para quem não ouvia, não, eles ouviam na sua própria língua. Então, e que não se confundia as pessoas que falavam certo na língua, da nação da sua origem, da nação que eles tinham vindo. Então, de qualquer lugar que chegaram, e dá por confirmado que eles não estavam indecisos no que eles falavam. Eles vão saber falando certo. É a mesma coisa nossa, a gente quando vem, já tem vindo, um americano pregado, tem um intérprete. Note bem, a gente usando, olhando pelo som, pela boca dele, pelo sotaque dele, o que estão falando, o som que a gente está vendo, é uma coisa estranha, não entende. A gente fica, como estava lá no pastor Rich, e quando ele virava, falava para a família dele, eles estavam tudo conversando. Quando ele virava, falava, ele não falava a língua nossa, com os filhos, da mulher. Então você ouça. E agora, quando tem um intérprete, você virava aqui a língua nossa. Então quer dizer que o Espírito Santo usava essas pessoas. Eles não sabiam o que fazer e o que falar com que decisão eles iam tomar. O 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros. Está tudo pasmado. Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Significa que o sotaque dele, de Galileu, da Galileia, região da Palestina, ao sul, era distinta e conhecida. E a multidão estava maravilhada com o feito que eram galileus, da origem rural. E tem isso ainda. Você vê uma pessoa de uma zona rural falar o português, e você vê uma pessoa que é estudada, a mesma língua da cidade, a pessoa que tem estudo, ele tem uma maneira de falar. Fala o português muito melhor. Pronuncia bem, fala o L, e a gente rural, no lugar do L, põe o R, e assim, ele fala tudo bem, fala mal, fala mar, fala bem rude, né? Mas é assim. E os rural, aquelas pessoas com seus próprios sotaques. E não vamos ler mais Marcos, capítulo 4, 14.
também 70, Lucas 22, 59. E agora, como pudesse ter aprendido essas línguas estrangeiras? Foram em escola? Não. De outras nações, sem ter tido escola. Mas tudo conforme o Espírito Santo usou eles. Então hoje não existe mais esses dons, e nem tem necessidade. Às vezes eu falo, sabe que na igreja lá fala que tem os dons, falar em língua estranha. Às vezes as pessoas falam língua estranha, nem sabem que está falando de língua estrangeira, é idiomas. Ou é americano, ou é alemão, ou é brasileiro. Brasileiro para nós é mais estranho. Mas outra língua estrangeira. Eles falam língua estranha. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, aqui no versículo 4. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo o concedia. Ao 8, veja bem aquela hora. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, aqui demonstra aqui outra vez que isso não era um barulho ou um som qualquer. Hoje eu falo em dom de língua e você escuta, não é criticando, é um barulho. Ninguém entende, não edifica. Mas sim uma língua conhecida em alguma parte do mundo. Aí seria. Mas não era a língua nativa de quem estava falando nessa festa do Pentecostes. Por isso que fala Pentecostes, pentecostal. Hoje, nós não vemos lugar nenhum no Novo Testamento que nós devemos repetir o Pentecostes, o pentecostal, o Pentecostes. Não precisa repetir. Aconteceu aquilo. Língua nativa da mesma pessoa que falava. 9. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Olha bem tudo que tinha. A lista das pessoas de muitas nações. Começa com o leste, Parto, Medos, Elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, onde os judeus haviam sido levados cativo para a Síria, Macedônia. Versículo 10. Efrígia e Panfília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, pessoas que abraçam uma outra religião, outra doutrina. Chama prosélito. Nós estamos aqui, nessa igreja, com essa doutrina. Se de repente algum abraça uma outra doutrina, fora dos ensinamentos que foi ensinado na sua igreja, então chama prosélitos. Ou ele abraça, passa outra religião. Isso acontece. A lista persegue em direção ao oeste, para a Judéia, e daí ao norte da África, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, então para Roma. Finalmente a lista inclui 2 lugares bem separados, Creta e a Arábia. Por versículo 11, ao nome das cidades, umas 15. Cretenses e árabes, todos nós, eles falaram, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha para eles não estavam com brincadeira, só com esforço, por festejar. Uma festa cristã. Olha, eles falam assim, ó, todos nós temos ouvido a nossa própria língua
falar das grandezas de Deus. E nós hoje devemos procurar falar da grandeza de Deus. Não na grandeza de homem, não na nossa grandeza. Não temos grandeza nenhuma para nós falarmos. A grandeza que nós temos é quando nós falamos das coisas de Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que salva. Então, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, a Bíblia nos ensina aqui realmente é um falar em línguas, uma declaração das obras maravilhosas, magníficas de Deus, e não obras humanas, não obras de homens. Cada uma delas ouvi-las em sua própria língua, falando das grandezas de Deus. Por quem? Pelos apóstolos. E hoje não temos mais os apóstolos. Os apóstolos nós temos nas Escrituras. Hoje não tem. Apóstolo é quem viu Jesus. Quem conviveu com Jesus. O 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? Não, eles ficaram perplexos, quer dizer, ficaram espantados. Não tinha resposta nenhuma. Ficaram surpresos, dizendo para os outros. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Com muito temor, espantados, esperando por uma resposta, uma explicação. Trata-se de situações que causam surpresa. E hoje, às vezes, nós vemos coisas, certas situações, que nós ficamos surpresos, fica impacto por causa deles, que impede as pessoas reagirem de uma forma rápida. Tem as coisas que nós ouvimos, que nós aprendemos, demora para nós agirmos. Tem hora que é melhor não agir muito rápido. Quando a gente age rápido, sem hora, sem tudo nas carreiras, tudo, é meio perigoso. É um erro grande. É o 13. E sempre tem os críticos que estão para zombar. Tem uns que louvam a Deus, sai falando bem, e outros saem zombando. Aqui, ó. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Então esses outros carneciam, seja por gesto ou por palavras, eles escandalizavam-se do testemunho dado pelo Espírito Santo. Tem muitos zombadores hoje. Em vez de eles crerem em seus corações, mudaram seus corações. Pelo contrário, diziam que estavam cheios de mosto. Sabe o que é mosto, né? A gente não vê falar quase disso. Em outras palavras, bêbados. Vocês já sabem, essas pessoas estão bêbados, estão embriagados, quer dizer, intoxicados. E alguns se assombravam e ficavam admirados, e outros zombavam. Uns ficavam admirados, ficavam maravilhados, louvavam a Deus, e a grandeza de Deus, e outros zombam. Você vai dizer, fazer um culto no ar livre, que faz gente de tudo, acontece essas coisas. Uns louvam, uns ficam maravilhados, uns gostam e outros zombam. Vou abrir um parênteses. E o rapaz trabalhou com nós lá na fazenda, aquele tempo, mas também era tudo índio. E hoje, ele é pastor da igreja, aqui no Mirajá.
Diz que ele vinha, ele falava para nós, ele vinha na igreja, ele e outro. Ele falou, não, vocês conhecem tudo. Quando estava cantando, ele subiava e fazia que Deus é rico. Ele ficava quieto. Tudo zombando, o que estava fazendo ele cantando, essas coisas. Olha só, veja no som. Estava lembrando ele, né? Então, essas são as atitudes da maioria do mundo. A maioria do mundo zomba. Não só naquele tempo, como no tempo de hoje também. Ó 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutai as minhas palavras. Isso que eu falei, se os meus irmãos ouvirem, eles já vão na hora lembrar quem que é essa pessoa. Então, Pedro, olha bem, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, 12 com ele, levantou a sua voz. Ó, Pedro, a gente deve não olhar para o defeito. Pedro era uma pessoa muito, vamos dizer assim, pavio curto talvez. Ele agia em certas coisas, espontâneo, palavra melhor. Mas ele é o que estava perto de Jesus. Então, olha, ele pondo-se em pé e com os 11, levantou as vozes e disse-lhes: homens, judeus e todos que habitais em Jerusalém. Então Pedro lhe pregava a mensagem, provavelmente no pórtico de Salomão, parte do ato do gentil, onde os detalhes aconteciam. Pedro não perdia tempo. 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vamos ver o que foi dito pelo profeta Joel. Promessa da efusão do Espírito Santo. Essa parte é versículo, capítulo 2, 28 até o 32. Quem quiser. Quem quiser ler, pode ler. Joel. Vamos falar a página 2, 28, 32. Página 981. Deixa eu mandar. 2, 14. Não, 2, 28 e 32. A promessa da fusão do Espírito. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Amém. Note bem. Quando ele falou, Joel falou,
E muitas coisas ele está falando do futuro. Claro, tudo aquilo está falando do futuro. Mas chegou até o futuro para nós ainda. Algumas coisas aconteceram, outras não. Olha, sobre os servos, sobre a serva, não vou ler tudo, dia derramarei no meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Que diga assim, isso não chegou. A dia da grande tribulação está falando. Ó. Então ele vai mostrar prodígio no céu. No céu. E na terra, sangue e fogo. Colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. Vai acontecer. E a lua em sangue. Antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Não tem esse dia ainda. E há de ser que todo aquele, ó, na grande tribulação, no final, para pensar bem, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes. Para pensar, os que sobrou, que o anticristo não matou, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar, estes que vão chamar, ser salvos no último tris. Muitas nações gentílicas, todas as nações, vai ser muita gente. Os que sobrar. Fala aqui, ó, que haverá um livramento, assim que, como diz o Senhor, entre os sobreviventes. Esses são os predestinados do Senhor, seu chamado, que vai entrar no reino milenar. Agora em Atos, versículo 17, capítulo 2. E agora começa aqui de novo, falando, ó, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. O Daniel fala todas, gente, pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Joel 3, está lá ainda não? 3, 11, 21. É muito para ler, se quiser eu leio. Vai até o final. Até o 21? É, do 11 do capítulo 3. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e ajuntai-vos, ó Senhor, faz descer para lá os teus guerreiros. Levantem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque a colheita já está madura. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, pois a sua maldade é grande. Multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brada de Sião, e desde Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é refúgio do seu povo e fortaleza dos israelitas. Assim sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa
e estrangeiros não a ocuparão mais. Naquele dia, os montes destilarão vinho novo, e as montanhas darão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte do templo do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito ficará desolado, e o Edom será um deserto arrasado, por causa da violência que cometeram contra o povo de Judá, e cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei a culpa do sangue que eu não havia purificado, pois o Senhor habita em si. Amém. Aqui nós vimos que Israel vai ser restaurada. Então Joel está se referindo aos últimos tempos prometidos por Deus. Depois que a hora está esgotada, né? Então, nós vimos aqui, fala muitas coisas. Há de ser que naquele dia, quando fala naquele dia, é o último dia, né? Os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e lhe regará o vale de Sitim. Então, meus irmãos, vale a pena estar nesse lado de Jesus. Porque se não estiver do lado de Jesus, está do lado do maligno. Então aqui nós vemos que Pedro ele interpreta as palavras de Joel como referente à nova aliança, em contraste com a antiga. Então, o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, então, aqui fala que derramarei o meu espírito sobre a carne. Antes, no Antigo Testamento, já estava falando, não tinha derramado ainda. O Espírito, muitos creem que tinha. O Espírito já habitava nos profetas, né? Não habitava, não fazia morada. Eles eram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manifestava, falava em sonhos, como teve que foi vários profetas, juízes, Samuel, tudo. Deus trabalhava de uma forma, mas hoje, depois que Jesus veio e morreu na cruz, ressuscitou, ele enviou o Consolador para ficar. E também fala sobre os servos, fala que os sonhos, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, sonhos, é sonho mesmo, sonhando a turma, não é realidade. E também sobre os servos, sobre as servas naquele dia, naqueles dias, derramaria o meu espírito. Então eu proclamo o último dia que começaram no dia do Pentecoste, e no final vai terminar na grande tribulação vindoura. Então, vamos ler o versículo 18 para na próxima continuar. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias e profetizarão. Então Pedro falando que já tinha acontecido e tudo que Deus permitiu. Foi tudo preparado por Deus, propósito de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então que tenha uma boa noite, que Deus abençoe. Quarta-feira é a vez do irmão Paulo, sexta-feira é a vez do irmão Paulo pregar. Que Deus abençoe. Ele já prepara e nós também. Quem vamos preparar?
46? 46. Senhor, mais uma vez, aqui na sua presença, na sua casa, agradecemos por esta hora, por esse culto, por tudo que foi feito, que o Senhor possa receber o nosso louvor, os cultos dessa igreja, não só no dia de hoje, mas nos próximos, que o Senhor Jesus seja glorificado, Amém. que o seu nome seja exaltado. Abençoe o pastor, a direção, que o Senhor possa estar provendo aí tudo que ele necessita, por bem material, por bem espiritual. Amém. E a sua família também, e a todos nós cristãos, que o Senhor possa estar nos abençoando, no dia de amanhã, que possamos estar sendo bom testemunho, onde é que o Senhor nos mandar, nossa família, nossos irmãos, da carne, que o Senhor possa estar abençoando nossos parentes, e
Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, especialmente pela salvação que nós temos, por essa confiança na nossa vida eterna, certeza, né? Através do Cristo, do amor de Cristo demonstrado na vida do Senhor. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.